A gente está tão acostumado, muitas vezes, com episódios de violência na nossa vida, que a gente daqui a pouco para calcular, tá, mas em que momento eu sofri violência? Quando em determinados espaços não temos atividades culturais, a violência é o espetáculo. Acredito muito em justiça social para a gente poder combater a violência de maneira ampla, não apenas tratando da causa, tem que tratar das consequências. Se a gente parasse para pensar um pouco sobre as políticas atuais, se elas vêm contribuindo ou não para a segurança pública do nosso Brasil. É difícil, né? Porque a gente liga a televisão, parece que nada está funcionando. E a gente tem um plano novo de segurança pública no Brasil desde 2021 para 2030. Políticas públicas estabelecendo metas de priorização e indicadores. É a primeira vez no Brasil que a gente vai ter indicadores medindo a questão da violência. Então me parece que as coisas estão engrenando para dar certo. Mas, assim, o sentimento que eu tenho é que ainda essas coisas não estão funcionando muito bem. O que tu acha sobre isso? Samila, acho que quando eu penso e pensando no estado que eu vivo, o estado que eu sou apaixonado, que é o Rio de Janeiro, né, um estado que historicamente é sempre retratado, né, ou muito retratado com o viés da violência, por conta de tudo que acontece lá. Uma das coisas que mais me põe para pensar é a falta de continuidade nas políticas públicas. Aí você tem uma outra política de segurança, que é centro presente, barra presente, que é uma segurança muito preventiva em lugares onde tem muito trânsito de pessoas, que está funcionando super bem. A minha pergunta é, nós deveríamos ter um plano, acho que você aponta para isso, né? Deveríamos ter um plano nacional com indicadores e metas que abastecessem os estados, que colocassem os municípios na agenda, ou seja, tinha que ter uma política de segurança pública integrada. E uma política pública de Estado e não de governo. Porque assim, governo hoje a gente tem um, amanhã a gente tem outro, mas a questão é, o Brasil fica, né? E nesse sentido, esse Plano Nacional de Segurança Pública, ele foi um plano que começou a ser editado em 2018, depois ele foi revisado em 2019, e até fiz aqui uma nota de rodapé para a gente trazer um pouquinho sobre isso, porque ele estabelece 13 metas de redução dos índices de mortes violentas. E aí, dentro disso, nós temos até a questão da violência contra a mulher. E ele estabelece 12 ações estratégicas, por exemplo, gestão dos órgãos de segurança pública e defesa social, até o combate à corrupção, narcotráfico e organizações criminosas. E aí eu fui começar a pensar, mas eu quero ver o que tem nesse negócio aí, se realmente não é só balela, se realmente vai agir na ponta, né? Que é lá na periferia, que é na comunidade. E aí, uma das metas, a meta 1, é o seguinte: reduzir a taxa nacional de homicídios para abaixo de 16 mortes por 100 mil habitantes até 2030. E uma das prioridades é aqui, letalidade da população jovem negra, de mulheres e de outros grupos vulneráveis. Eu participei durante um tempo do Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. E aí é isso que você falou, né? A gente tem que criar esse tipo de política, mas tem uma frase de um sociólogo que diz o seguinte: metade da população não come, a outra metade não dorme com medo daqueles que não comem. O que eu estou querendo provocar com isso, né? Primeiro que a gente tem, você mesmo pontuou, né? Tá na meta. Juventude negra é que está sendo exterminada. Então, que juventude é essa? Quais são as condições que essa juventude tem no mercado de trabalho? Qual é o nível de educação pública que essa juventude está inserida ou não? Ou seja, tem tantos fatores para além da política de segurança que precisam ser observados, que precisam ser tratados, que quando chega na questão da segurança é de que já deu muito ruim. A gente tem que pensar como combater essa letalidade, mas eu acredito muito que a gente precisa pensar em políticas anteriores à de segurança para que a gente não chegue a este ponto. Nós, como Brasil, não só na segurança pública, mas em outros setores, nós não trabalhamos com prevenção, só com intervenção. Então eu acredito que a gente tem que pensar sim em mecanismos que envolvem a questão de segurança, priorizar políticas públicas baseadas em evidências, que a gente consiga medir a efetividade dessas políticas públicas para que quando realmente a gente chegue na questão da segurança pública, seja um reflexo de vários degraus anteriores que a gente passou. Tem uma narrativa muito perversa sobre os territórios populares e principalmente sobre a juventude negra. Quando a gente olha o cinema nacional, Cidade de Deus, Tropa de Elite,
Era Uma Vez, Nossa História de Amor, enfim, vários. O jovem preto nessa narrativa, ele ocupa 3 lugares. Ou ele foi, ou ele é, ou ele será bandido. Essa simbologia que se cria em torno dessa juventude, ela reflete na ponta. A gente precisa não só pensar em criar políticas públicas, mas também precisa mudar a narrativa. E hoje temos 2 pessoas pretas sentadas aqui debatendo política pública. Acho que a gente está num processo eu não vou nem dizer de reparação, mas de afirmação. E eu acho que esse imaginário, onde o jovem sai dessa posição de marginal para uma posição de protagonismo, ela é fundamental a gente ter jovens negros, inclusive nas esferas de audiovisual, porque é onde se constrói o imaginário de país. No Rio Grande do Sul, a gente tem o costume de chamar as famílias pelo sobrenome. Então, aqueles sobrenomes chiques, né? E aí tu pergunta, Samila, qual que é o teu sobrenome? Eu digo com muito orgulho Pereira e Monteiro. Mas a gente sabe que na história do Brasil, desde isso, né, foi nos tirado. Então, trazer esse lugar, onde é que é o lugar do negro no Brasil? É o lugar onde ele quiser e as pessoas querem estar no lugar de protagonismo e de comando das suas vidas, né? Temos muito para construir, muito, né? Mas o caminho está por aí. Em relação às várias formas de violência, seja a milícia, seja narcotráfico, seja o PIX, né, através do PIX. No Rio, a gente, infelizmente, é vanguarda no crime, né? As facções criminosas se organizaram ali, a milícia nasce no Rio de Janeiro também, e hoje nós temos os crimes digitais. Acho que o Rio sofre de todos eles, né? Uns de maneira mais estruturada, se organizando inclusive em projetos de poder. Nós temos aí vereadores e deputados que foram eleitos em regiões de milícia, que ocupam espaço de poder através de um cerco eleitoral nitidamente miliciano. Como é que é isso no Rio Grande do Sul? Como é que é isso em Porto Alegre? Nós tivemos uma redução assim, bem significante nos últimos 3 anos por uma política pública focada no cercamento eletrônico, na questão dos desmanches de peças de carros roubados. Nós estamos mais otimistas com o cenário, mas assim, quando a gente é da periferia, né, de Porto Alegre, de qualquer cidade do Rio Grande do Sul, a gente sabe como isso acaba influenciando no modo de vida da sociedade, no modo de vida da comunidade. E assim, lá a gente não trabalha não se trabalha tanto como milícia na questão do Rio de Janeiro, mas a gente tem a questão das facções. As facções, elas saíram de Porto Alegre, as facções, elas estão indo também para outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos cidades aí do interior, cidades bem desenvolvidas, que estão sofrendo e muito com a questão dessa alta criminalidade. E sabe, Thiago, às vezes a gente não para perceber como geração de riqueza e criminalidade, elas são uma coisa, acaba indicando a outra. Quando o poder público não dá o olhar para a periferia, nos seus serviços essenciais, a periferia ela não fica desassistida. Há quem faça um movimento contrário. Então, aquele empreendedor que se vê lá da periferia com uma alta burocracia, uma insegurança para estabelecer o seu negócio, há quem lhe dê proteção. É o traficante, é o cara da boca, é a facção. O Brasil é a 12ª economia do mundo. Um país com esta riqueza precisa distribuí-la de maneira mais econômica. Ou seja, não podemos ter ninguém com fome num país tão rico. Tem uma questão que você aponta que eu concordo plenamente. É preciso desburocratizar. O Estado tem que ser leve para que as pessoas se sintam mais fluidas, mais à vontade para poder abrir o seu negócio. Acho que isso é uma questão. A outra questão que eu quero pontuar é que, por mais que a sociedade civil seja organizada, por mais que a iniciativa privada tenha um sentimento de país, a responsabilidade, a meu ver, é do Estado. É o Estado que precisa olhar para o teu peso e pensar, vamos fazer uma reforma tributária que contribua para que o cidadão consiga empreender de forma mais tranquila, que não demore 3 meses e gaste mais de R$3 mil para abrir uma empresa. Os países que têm um índice de criminalidade baixo, eles têm um índice de desenvolvimento econômico muito grande. Então a gente precisa de uma economia livre, porque o cara dono de corporação, ele já está dentro do mecanismo. Ele já está dentro do mecanismo, ele sabe como sonegar, ele sabe como dar o jeitinho brasileiro, mas o senhor, aquele que ganha, que é pequeno empreendedor, médio empreendedor, ele paga os impostos dele. Ele sabe o que é o peso de uma carga tributária, ele sabe o que é o peso do Estado. Então, os países que valorizam a negociação, eles dão segurança para as pessoas dizerem assim, não preciso ir para o crime, eu tenho o que eu preciso aqui. O que a gente pode fazer? Além da educação, que é super importante, abrir o mercado para que pessoas como o Joãozinho, como a Maria, possam empreender.
Eu acho que todas essas questões, todas as nossas mazelas sociais, a nossa falta de distribuição de renda econômica contribui muito para que nós tenhamos altos índices de violência. É o conjunto de políticas sociais com políticas de segurança que a gente pode apontar para um novo caminho de país. E aí, falando de cidadãos e falando de Estado, e falando das juventudes, que é uma pauta que nos interessa, é mudar a lei de diretrizes básicas da educação. Os nossos jovens, nossas crianças precisam falar e aprender tecnologia. Ou você programa ou você é programado. Português, matemática e algoritmo precisa estar no mesmo patamar. Nós não estamos preparando a nossa juventude para o mercado do século XXI. Nós temos hoje 47 milhões de jovens. Nós estamos no nosso boom demográfico. Daqui 20 anos, mais de 60 profissões vão deixar de existir e nós não estamos preparando os nossos jovens para este mercado. Não, perfeito. Sabe, com relação ao Estado, dá para comparar o Estado, por exemplo, lá de um país como Inglaterra e Brasil. Por quê? Porque Inglaterra é minúscula comparado ao Brasil. O Estado tem que dar uma devolutiva para aquele que é pagador de imposto. E aí entra a questão da desburocratização e do Estado servindo aquilo que é essencial. Educação é essencial, segurança é essencial, saúde é essencial. Isso é básico. Saneamento básico. O Brasil simplesmente ainda não conseguiu universalizar o que é básico, o que é de sua responsabilidade. Então isso acaba indo na ponta e influenciando na vida daquele jovem. Porque um jovem que na sua região não tem saneamento básico, né, dificuldade para tomar um banho, para ir numa entrevista de emprego, entendeu? Então, tudo acaba desencadeando. E sobre a questão da educação, a gente olha, não, o problema do Brasil é que a gente não tem repasse para a educação. A gente tem transferências e muitas transferências indo para a educação, mas a gente tem um sério problema de alocação de recursos, de gestão disso, e aí a gente não consegue concentrar naquilo que é importante. Aí a gente tem um secretário ou uma secretária da educação dizendo, não, agora no currículo nós vamos ter aulas de programação. Tá, beleza. Aí tu vai ver quem é que vai dar aula de programação. É o professor, que não sabe muitas vezes ligar um notebook, que não é preparado para isso. Tu tem que preparar a mão de obra para que gere outra mão de obra. E isso realmente, isso vem com um olhar, com uma visão. Precisamos ajustar o olhar dos brasileiros para isso, para que a gente possa fazer pressão no poder público e dizer assim, ó, uma vez que a gente paga imposto, uma vez que há uma necessidade, uma demanda, tem que dar essa devolutiva para o cidadão. Eu sou um otimista incorrigível. Acho que a gente tem uma série de organizações sociais, OS e outras maneiras de se organizar, fazendo a diferença no Brasil. Podemos apontar o Renova, podemos apontar o Instituto Igarapé, que é um instituto que lida diretamente com índice de segurança, podemos falar da CUFA, Central de Favelas, fez um evento gigantesco que agora chamado Expo Favelas no Centro Financeiro de São Paulo. Nunca teve tanto preto no Centro Financeiro de São Paulo, graças à Expo Favela. Ou seja, temos muitas organizações comprometidas com o Brasil, tentando fazer o seu melhor. Acho que tem uma série de princípios e valores que nós, como sociedade, como nação, devemos compartilhar e lutar. Democracia, liberdade, justiça social. Mas eu só quero deixar, acho que aí talvez a gente discorde um pouquinho. Eu venho do movimento social, trabalhei na CUFA durante muitos anos. E a impressão que eu tenho é que por mais que o movimento social seja comprometido, ele é uma aspirina para uma sociedade com câncer. Políticas estruturantes, elas saem do Estado. Eu não estou dizendo de governo, estou dizendo de Estado. Quais são as políticas de Estado que nós temos de transferência de renda? Quais são as políticas de educação que a gente vai conseguir balizar o ensino no país todo, respeitando as diferenças regionais? Que eu entendo que a sociedade civil tem um papel fundamental, mas quem tem a obrigação de estruturar e dar escala às políticas públicas é o Estado. Eu não digo Brasília, não. Digo o Executivo, Legislativo, o Judiciário, cada um cumprindo o seu papel, sem invadir o papel do outro, fazendo o Brasil aquele país que deveria ser. Nós não somos ainda, mas podemos ser. A nossa Constituição, ela nos dá alguns insights de como é que funciona o sistema de representação. É óbvio que o Executivo, o Legislativo, ele tem os seus representantes, mas essas pessoas não chegam lá assim, pum, elas chegam por voto. Elas chegam por indivíduos que pensam. Então, quando eu falo do alinhamento de visão e do poder que um indivíduo tem, porque um indivíduo, ele influencia outros. Então, embora seja uma aspirina,
A gente toma aspirina porque ela funciona. Então, o meu incentivo cada vez mais, mas eu sou uma aspirina. Mas ela causa um efeito no indivíduo. Esse indivíduo causa um efeito na sociedade. E é assim que a gente muda. Então, é assim que as coisas funcionam. Não nessa lógica de cima para baixo, mas da base. E nós somos essa base.